Vamos falar sobre TDAH pra gente grande também. Claro. Mas vamos começar, então, falando um pouco das nossas histórias. Porque eu acho que as nossas histórias, elas nos conectam muito. Tanto eu a você, com relação às nossas... Acabei de falar, né? Esse início agora já foi assim. O nosso início, como começou a nossa jornada. Sim. Quanto quem tá assistindo também, que com certeza tem dificuldades aí, que começaram provavelmente na infância. Simon, vamos lá. Cara, você foi diagnosticado com TDAH. Eu acredito que na fase adulta você vai falar um pouco sobre isso. Uhum. Mas vamos lá. Me conta um pouquinho aí como é que foi a tua infância, o que que você lembra, o que que você sente que tinha uma pontinha do TDAH ali. Cara, quando você me pergunta isso é muito engraçado, porque o Simon na infância, ele não era aquele TDAH tão tradicional, vamos falar assim, né? Uhum. Quando o pessoal pensa no TDAH, geralmente é aquele menino problema que dava treta no colégio, esse tipo de coisa. Eu não era exatamente o aluno que causava problema, né? Mas eu era aluno que tentava me esforçar muito para estudar. Só que sempre no colégio a minha mãe era chamada não por eu arrumar confusão, mas por eu ser muito falar demais, atrapalhar a classe e falar alto. E aí a frase que as professoras sempre tinham para mim era o seguinte: ele é muito bom aluno, se ele se esforçasse um pouco mais e se ele falasse um pouco menos e tal, ele não ia atrapalhar a classe. Então eu era problema nesse quesito, em falar alto, e os professores não observavam o esforço que eu fazia em tentar acompanhar a classe, então eu sempre falava, ele podia se esforçar um pouquinho mais. Né? Parece sempre que tá faltando a gente se esforçar, né? É a impressão que tem. Então, essa era um dos pontos. E o outro ponto, cara, é que atividade física, educação física era uma merda pra mim. Era uma merda. Pode falar merda aqui, não tem problema não, né? Pode, aqui é liberado. É que assim, né? Às vezes eu vou falando aqui, né? Tem umas crianças de 6 anos lá, eu tô ferrado aqui. Todo mundo adulto aqui. E aí, Yuri, educação física. Porque eu era desengonçado demais, cara. E além de ser desengonçado, passava despercebido umas coisas, me colocavam pra jogar bola. Cara, me colocava pra jogar bola, às vezes passava a bola, eu tava olhando um outro negócio, tava distraído com não sei o quê. E aí os amiguinhos ficavam, né, puto comigo, porque, pô, mas como é que tu não viu, velho? Tamo jogando, fica com a gente. Então, esse tipo de situação acontecia muito comigo, né? E aí, isso me deixava... E aí, com essa construção, acabou levando o Simon a ficar mais isolado. Então, eu cresci muito isolado, né? Não era de muitos amigos. Uhum. Hoje o pessoal vê o Simon. O Simon é comunicativo, né? O Simon é descolado, né? Fala mesmo, não tem vergonha. Não era esse o Simon na minha infância. Porque eu acabava implicando com os outros coleguinhas para me fazer parte. Uhum. Aí eu era mais rejeitado ainda e eu acabei ficando muito isolado. Então, assim, na educação física ninguém me chamava. No colégio eu falava alto pra caramba, não conseguia acompanhar a classe em copiar matéria. Sabe professor que fazia, quem já terminou o quadro? Pô, isso me deixava mal demais, cara. Eu nunca conseguia, né? Uhum. Então, assim, esse era o Simon criança com TDAH. E minha mãe tinha uma dificuldade muito grande em quebrar a barreira pra entender o Simon. Porque, principalmente quando entrou a adolescência, quando, vou bater na porta pra falar com meu filho, eu não queria falar. Eu queria ficar quieto no meu canto. Você não encosta na minha porta que eu quero ficar quieto, quero ficar isolado. Então, foi uma dificuldade muito grande pra me relacionar em casa, né? E pra criar tipo de relacionamento. Deixa eu virar o celular, que as notificações aqui tiram minha atenção. E pra conseguir me relacionar também no colégio, enfim. Então, a minha infância foi um pouco dessa maneira aí. E eu identifico que esses foram pontos aí que o TDAH me trouxe certa dificuldade. Entendi. E você acha, então, que você era comunicativo no sentido de ser até demais? Sim. E provavelmente você pensou assim, cara, esse sou eu. Gosto de falar, não sei o quê. É o comunicativo de hoje, já era o Simon pequeno. Só que aí você percebeu assim, não, cara, se estão brigando comigo, é porque o Simon tá errado. Perfeito. Foi isso que aconteceu. E aí, só que o que acontece? Geralmente acontece isso na vida do TDAH que consegue vencer. Ele faz do seu limão uma limonada. Então, na vida, eu era também do tipo hiperativo. Você também era? Combinado, mas hiperativo era muito maior. Agora eu tô bem mais sossegado. Cara, eu falo que você me surpreende, porque eu olho o Simon, olho o Yuri, né? Eu acho que é muito bacana os nossos trabalhos, porque se complementam, e não só se complementam, como se complementa a postura de cada um, eu acho. Então, quando eu olho você hoje, eu falo, meu Deus, eu ainda falei assim, pessoal, antes de chegar, o Yuri com a listinha, com o cheque dele, tudo certinho. A tranquilidade. Gente, ó, vocês estão acompanhando aí, olha como é que o Simon fala. Eu já virei essa cadeira aqui algumas vezes. Olha o Yuri ali, a postura aqui, né? Tranquilo. De gentleman aqui, eu acho que eu só tenho terno aqui, ó. Porque o Yuri...
Mas isso é uma coisa que a vida ela vai moldando a gente, o comportamento da gente, né? Então, por exemplo, no começo, na infância, eu tinha muita dificuldade com relação à autoaceitação. Perfeito. Então eu era tagarela também. E acabava querendo chamar atenção de forma errada. Eu falava muito em sala de aula, eu falava muita besteira para querer chamar atenção, porque para mim, ficar copiando o quadro, ficar em silêncio, esperar não sei quantas horas até chegar o recreio, que era a melhor parte da escola, era o recreio, que durava 15 ou 20 minutos, sei lá, mas era o melhor momento. Cara, aquilo era terrível para mim, eu não aguentava esperar. Então eu começava a chamar atenção, queria brincar antes do recreio. E aí eu era chamado a atenção, ia para coordenação e tudo isso ia me moldando o meu caráter, vamos dizer assim, a minha autopercepção como um cara errado. Aí eu comecei a me retrair, tipo assim, eu sou errado, tem que me policiar. E hoje eu entendo que essa questão de ser comunicativo, de ser inventivo, de querer fazer coisas novas, entende? Fez criar o TDAH Descomplicado, fez criar o podcast também. Então, a gente vai chegar nessa parte, a gente tá falando da infância ainda, mas com certeza o teu traço mais hiperativo, essa tua pessoa comunicativa que você fez com que você chegasse onde você chegou hoje. Sem dúvida nenhuma. Então você não pode se privar. Não, né? e o que aconteceu, pegando teu gancho, foi exatamente isso. Por quê? Eu falava, eu sempre tive esse meu jeito, e esse meu jeito não agradava. E você, quando é criança, ô Yuri, não só quando você é criança, né? Na adolescência, na fase adulta, a grande verdade é que a sociedade é o nosso manual do usuário. Certo? Se eu pego o manual de usuário, dou uma olhada nele aqui e eu não pareço com esse manual, o errado, o ET, o problema sou eu. Automático. Automático. E você, quando você é criança, você... Cara, não adianta. E não falei criança, mas a vida, né? As pessoas, elas não têm a coragem de não agradar. Né? Você quer agradar pra você ser aceito. E você acha que o caminho é esse. E você acha que o caminho é você seguir exatamente o manual. Eu, quando comecei na internet, você com certeza sobre isso também. Pô, meu, se hoje vocês acham que eu falo alto, que vocês não viram quando lá 2 anos atrás, quando eu comecei. E foi uma dificuldade muito grande, porque você recebia crítica, né? Você recebia apontamentos, e na internet as pessoas fazem isso a todo momento. Fazem. Se você... E aí, cara, a gente vai falar isso depois também. Vamos falar. Você começa a... Chega um momento que você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Será que eu vou continuar nisso daqui? Porque você não aguenta aquela pancada. E aí você quer seguir um manual. Você quer seguir um manual para empreender. Você quer seguir um manual para se portar. E quando você segue esse manual, você não funciona daquele jeito, velho. Você se ferra. Exato. Então, na minha infância, eu tentei muito isso. E por não conseguir seguir esse manual, eu falei assim, ok, então vou ser o oposto. Né? Que eu me tornei tímido. E isso me trouxe traumas, vamos falar assim, que a gente pode falar depois. Sim. E aí a gente entra naquela história de que o TDAH ele nunca vai vir sozinho. Aliás, qualquer transtorno não vai vir sozinho. Ele vai vir acompanhado de uma outra comorbidade e de trauma. E tem comorbidades que nascem depois do seu, vamos dizer assim, transtorno diagnóstico principal. Porque eu tenho TDAH e também a disgrafia que veio ali da infância também. Só que a disgrafia veio com uma questão estrutural. O meu braço ele não tem tanta firmeza, por isso que minha letra é muito ruim. Mas, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem, quem tem TDAH, desenvolve ali até na infância, mas mais na adolescência, uma depressão. Uma depressão formada por conta das situações, depressão externa, né? Que você tem uma situação, o seu ambiente, ele molda muito isso. A gente vai falar sobre isso também. Então, assim, muito interessante a gente perceber isso, porque se hoje a gente chegou em alguma posição... foi porque a gente precisou, primeiro, passar por tudo isso, se fortalecer, não sucumbir. Porque tem muito TDAH que, porra, se sucumbe. E eu falo disso, né? Quando eu falo desse negócio, bom, tá comigo. Quando eu falo dessas coisas, aí a galera às vezes olha pra mim, né? Porque a verdade é o seguinte, a gente tem vitimismo independente de você ter transtorno ou não. Agora, vai unir a palavra vitimismo com transtorno pra você ver a treta que você vai arrumar. Exatamente. E eu gosto de arrumar treta nele. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.